Olá, na aula de hoje a gente vai olhar um pouco mais a fundo a análise léxica. Vamos olhar como ela é organizada, estruturada e também vamos conversar sobre como ela é implementada. Então vamos dar uma olhada nisso. Então, um pouco de motivação, a análise léxica, o estudo da análise léxica não é só importante para quem pretende implementar um compilador. As técnicas usadas para implementar analisadores léxicos, elas são usadas também para qualquer tipo de programa que tenha que reconhecer palavras ou padrões de caracteres ou processamento de arquivos. A gente vai conversar então sobre como são implementados analisadores léxicos e também sobre ferramentas que geram automaticamente analisadores léxicos para a gente. Vamos também revisar um pouco de expressões regulares, pois a maioria das ferramentas que geram analisadores léxicos, a especificação de um analisador léxico parte de expressões regulares que descrevem, né, quais são os tipos de tokens que podem ser reconhecidos. Então, conforme a gente já viu, o analisador léxico ele é a primeira fase do compilador. Ele é responsável por ler o arquivo texto e produzir lá a sequência de tokens que o parser vai analisar. Quando a gente olhava aquela estrutura de um compilador, como a gente vê que a análise léxica e a análise sintática são fases separadas, né? Às vezes parece que o analisador léxico gera lá todas as palavras e depois o analisador sintático recebe todas aquelas palavras para então verificar se aquela sequência respeita as regras da gramática e construir a árvore sintática. Mas conforme a gente conversou na última aula, quando a gente olhou o compilador didático, aquele compilador simples implementado em Java, né? Geralmente o analisador léxico, na verdade, ele é uma subrotina do parser, né? Que é a implementação da análise sintática. Então, geralmente, quem governa ali o funcionamento da análise léxica é, na verdade, o analisador sintático. Então, o compilador ele começa, na verdade, no analisador sintático, que vai chamando uma rotina lá do analisador léxico que vai retornando os tokens que vão ser analisados, então, pela análise sintática. Então, o analisador léxico, da mesma forma que apareceu naquele compilador didático que a gente estudou em aula, ele fornece lá uma rotina para o analisador sintático, que é, por exemplo, obter próximo token. E o analisador sintático vai chamando essa rotina, e na medida que ele vai chamando essa rotina, o analisador léxico vai gerando os tokens e retornando eles para o analisador sintático. Além de ler o texto, né, e gerar os tokens, o analisador léxico ele também faz algumas tarefas secundárias, como remover espaços, comentários, tabulas, caracteres de layout, né? Então, conforme eu falei, né, na verdade, o analisador léxico ele é essa subrotina aqui do parser, que é o analisador sintático. Na verdade, o compilador ele começa a executar aqui pelo parser e ele vai chamando essa rotina aqui, obter próximo token. Então, o parser começa a executar, pede um token, o token volta então para o parser. Daí ele verifica se esse token que veio se encaixa ali na sequência imposta pela gramática da linguagem. Se ele bate com a gramática da linguagem, então o parser coloca lá uma informação na árvore sintática e pede o próximo token. E essa interação vai ocorrendo aqui, né? Até que chegue o último token ali para o analisador sintático, que seria, por exemplo, final de arquivo, né? Ao mesmo tempo, essas rotinas vão trabalhando ali com a tabela de símbolos, né? Para inserir algumas outras informações a respeito dos tokens, como posição onde ele foi encontrado, tipo, por exemplo, seu identificador, qual o tipo dele, em qual posição ele foi do arquivo ele foi declarado, etc. Então, nos livros de compiladores, geralmente tem essa discussão que está aqui nesse slide, né? Se o analisador léxico é, na verdade, uma subrotina do parser, da análise sintática, né? Por que eles são duas fases diferentes?
essa discussão sempre acontece, né, nos livros, e basicamente tem duas respostas, né? A gente separando a análise léxica da sintática, isso permite simplificar as duas análises, né? Por exemplo, se um parser tivesse que lidar com codificação de caracteres, espaço em branco, essas coisas, ia ser muito mais difícil, né? Dessa forma, o parser se preocupa simplesmente em verificar se as palavras já construídas ali, os tokens que estão vindo da análise léxica, se esses tokens se encaixam ali na sequência imposta pela gramática e também na construção da árvore sintática. Também a separação entre eles permite uma maior portabilidade do código, porque algumas coisas específicas ali de leitura de arquivos, codificação de caracteres, que são coisas mais específicas talvez de arquitetura, elas ficam restringidas no analisador léxico e o parser não precisa se preocupar com essas coisas. Geralmente, quando a gente fala de análise léxica, vem sempre a palavra mágica token, né? Existem três conceitos, na verdade, que são importantes a respeito da análise léxica, que seria o token, o lexema e o padrão. O token, na verdade, ele é a classe em que se encaixa a palavra, né? O símbolo léxico. Por exemplo, existem várias classes dentro de uma linguagem de programação, identificador, palavra reservada, operadores. Então o token, na verdade, é a classe em que se encaixa essa palavra. Lexema é a string reconhecida, né? É a sequência de caracteres ali no programa fonte que foi classificada como token identificador, por exemplo. E o padrão é uma descrição de quais strings, né? Quais palavras se encaixam dentro de uma classe definida por um token. Geralmente, então, para descrever um padrão, a gente usa expressões regulares. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, né? Então aqui tem token, lexemas e a descrição do padrão. Por exemplo, token if, né? Qual é o lexema? É string if, correto? E o padrão qual é? A letra I seguida do F, seria a expressão regular. Operador relacional, né? Seriam esses operadores aqui. A gente teria que ter, então, a descrição do padrão que se encaixa no token relação, seria menor ou igual, ou maior ou igual, etc., né? Identificador, o que seria um identificador? Exemplos de identificador: pi, contador, x, temp, né? A descrição do padrão seria uma letra, né? O identificador geralmente começa com uma letra, seguida de uma sequência de letras ou dígitos, né? Números, por exemplo, né? Aqui tem exemplos de números que seriam reconhecidos lá no meu arquivo fonte. E, bom, a gente vai ter lá uma expressão regular qualquer que define como são os números na minha linguagem de programação. Os tokens, a gente viu também que eles podem ter alguns atributos, e esses atributos eles são guardados na tabela de símbolos, né? Geralmente esses atributos eles são relacionados a identificadores. Por exemplo, na tabela de símbolos eu posso guardar o lexema, que foi reconhecido para esse identificador, posso guardar informações de tipo, posso guardar informações a respeito de onde ele foi declarado, né? Sendo uma variável. Se o identificador é o nome de uma função ou de um método, eu posso ter os tipos de entrada e saída deles. Algumas dessas características elas não são reconhecidas na análise léxica, né? Mas essa entrada já pode ser criada na tabela de símbolos e depois essas informações vão sendo construídas pelas outras fases. Aqui tem um exemplo, né, de uma frase lá numa linguagem de programação, e aqui tem os tokens gerados. Por exemplo, o primeiro token aqui é a variável x, né? Então eu vou gerar um token dizendo que foi reconhecido um identificador e vou ter logo em seguida um ponteiro para a tabela de símbolos, onde vão estar as informações a respeito desse identificador. O segundo token aqui é o operador de atribuição. O operador de atribuição ele é sempre o mesmo, né? Então ele não precisa estar lá na tabela de símbolos, não precisa ter nenhuma informação adicional guardada. O próximo token
é um número, né? Um número eu também não preciso ter nenhuma informação a respeito dele na tabela de símbolos, então eu vou gerar um token dizendo que é um número e vou ter aqui já o valor desse número, por exemplo. O próximo token é o operador de multiplicação, que eu também não preciso ter nada a respeito dele na tabela de símbolos. E o outro é o número 2. Uma outra coisa importante a respeito das fases do front-end do compilador é que eles são responsáveis pelas mensagens de erro. São poucos os erros que são identificados num analisador léxico. O exemplo mais clássico é um identificador que começa com um número. Isso geralmente não pode ser feito em nenhuma linguagem de programação. A gente pensa, como o analisador léxico reconhece palavras, a gente pensa que os erros léxicos são geralmente erros a respeito de palavras, né, mal escritas de alguma forma, mas não é sempre assim. Por exemplo, olhem esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho, vamos supor que o programador estava escrevendo ali, ele queria fazer um if, ele estava digitando muito rápido, e ao invés de escrever if, ele escreveu a palavra fi, né? Esse é uma palavra com a grafia errada, mas esse não é um erro léxico, né? O analisador léxico ele vai olhar isso aqui, vai ver a palavra FI e vai classificar isso como um identificador. E vai seguir analisando aqui, encontrando os próximos tokens, né? Esse erro aqui ele vai ser então reconhecido somente lá no analisador sintático, que ele vai ver que tem um identificador aqui e daí, bom, depende como o analisador sintático é implementado. Ele pode pensar que isso aqui é uma chamada de função, né, da função phi, que está recebendo um booleano como entrada, né? Daí ele pode reclamar talvez de uma falta de ponto em vírgula aqui, ou ele pode reclamar que a função phi que recebe um booleano não foi definida. Bom, é difícil de saber, depende da implementação do analisador léxico, do analisador sintático, mas esse tipo de erro aqui, ele não é identificado pelo analisador léxico, apesar de ser uma palavra com a grafia errada. Para implementar um analisador léxico, bom, existem basicamente duas formas de eu implementar um analisador léxico. Ou eu vou pegar, né, uma linguagem de programação qualquer e vou implementar o analisador léxico, por exemplo, como eu fiz lá naquele compilador didático que eu apresentei para vocês, ou eu vou usar alguma ferramenta geradora de analisadores léxicos. Existem várias delas, né? Por exemplo, o Lex e o Flex, que são os mais conhecidos. Geralmente também ferramentas geradoras de analisadores sintáticos também permitem a especificação do analisador léxico. Dois exemplos aqui seriam o JavaCC e o AntiLR, que são ferramentas geradoras de parsers, né? De analisadores sintáticos. Porém, elas também permitem a especificação do analisador léxico. Basicamente, nessas ferramentas, tu descreve a categoria do token e ao lado descreve o padrão, né, ou a expressão regular que reconhece palavras que se encaixam nessa categoria definida pelo token. Um analisador sintático, na verdade, ele é um autômato. E, bom, a implementação do analisador léxico nada mais é do que implementar esse autômato. Aqui eu tenho um autômato que reconhece dois tipos de token, identificadores ou números, né? Então, por exemplo, aqui nesse estado, ó, eu estou eliminando o B seriam os espaços em branco, né, ou caracteres de tabulação, e, bom, se ele receber como entrada uma letra, né? Bom, então ele vai seguir por esse caminho aqui que vai reconhecer um identificador. Um identificador é uma letra seguida de letras ou dígitos. Mas se entrar um dígito, ele vai entrar aqui nessa parte que reconhece então um número, né? Então aqui eu tenho um dígito, eu posso ter vários dígitos e daí um ponto que vai me definir, quer dizer, aqui tem um estado que pode ser final, né? Pode ser um número inteiro, ou então eu posso seguir aqui pelo meu autômato para reconhecer a parte fracionária do meu número. Obviamente um analisador léxico vai ter vários outros caminhos aqui
né, para reconhecer todos os outros tipos de token. Para implementar um autômato, né, eu posso implementar ele como uma tabela, conforme vocês viram lá na disciplina de linguagens formais e autômatos. Né? Como é que funciona a tabela? Aqui tem os estados que eu posso estar, e daí as entradas, e se eu estou num estado e eu tenho essa entrada, eu passo então para esse próximo estado que está aqui. Né? Por exemplo, voltando aqui, se eu estou no estado 0 e entra uma letra, eu passo para o estado 1. Né? Então, se eu estou no estado 0 e entra uma letra, eu passo para o estado 1. As ferramentas geradoras automáticas de analisadores léxicos, geralmente elas trabalham com esse tipo de tabela aqui. Eles pegam a especificação das expressões regulares lá e das classes de tokens que a gente define no arquivo de entrada do gerador de analisador léxico, e ele gera esse tipo de tabela aqui para o analisador léxico. Obviamente, implementar um analisador léxico na mão usando tabelas é uma coisa muito mais complicada. Então, se a gente vai implementar um analisador léxico na mão, a gente vai fazer lá o código para esse analisador léxico. Aqui eu tenho um pequeno exemplo de pseudocódigo, tem um loopzinho aqui para eliminar espaços em brancos. E aqui tem o caso de reconhecer o identificador, né? Então, se a letra que eu li se o caractere que eu li é uma letra, bom, então eu vou adicionar essa letra no identificador que eu estou construindo, vou ler a próxima letra, e enquanto os caracteres, os caracteres que eu for lendo forem letras ou dígitos, eu vou ficar nesse loop. Quando eu sair desse loop, eu vou retornar lá, então, um objeto que representa o identificador que foi reconhecido. Mas, conforme eu já disse, né, as ferramentas geradoras de analisadores léxicos, elas trabalham com expressões regulares. Então, a ferramenta geradora de um analisador léxico, ela é geralmente também um compilador, né? Por exemplo, Flex, ele recebe como entrada um arquivo de especificação usando a linguagem própria dele, né? Então, ali dentro desse arquivo, eu vou dizer as categorias dos tokens e vou definir os padrões ou expressões regulares que reconhecem cada tipo de token. Eu vou passar esse arquivo, então, para o Flex, e ele vai me gerar lá um arquivo em C, que é a implementação do analisador léxico usando aquelas tabelas que eu mostrei antes. Aqui tem uma revisão de expressões regulares, né? Acho que todos vocês já viram isso em linguagens formais e autômatos. Então, por exemplo, a expressão A ou B vai reconhecer A ou o B, né? O conjunto de palavras reconhecidas seria A, B. Se eu tenho A ou B seguido de A ou B, eu vou reconhecer, então, as palavras AA, AB, BA, BB. A asterisco, né? A asterisco seriam 0 ou mais ocorrências seguidas do A, né? Então pode reconhecer a palavra vazia, ou A, ou AA, assim por diante, né? A ou B asterisco é um outro exemplo que envolve as construções que eu mostrei antes, né? Então ele vai reconhecer a palavra vazia ou as palavras contendo 0 ou mais instâncias de A ou B. Aqui tem um outro exemplo, né, que seria A ou 0 ou mais ocorrências de A terminadas em um B. Outras construções que a gente tem seria o mais, né? A mais é a mesma coisa que A asterisco. E A interrogação é a mesma coisa que A ou nada, né? A ou vazio. Bom, essa foi uma revisão rápida, né? E a maioria das ferramentas de geradores de analisadores léxicos, elas aceitam essas construções que estão aqui nesse slide. Aqui, por exemplo, então eu tenho a definição da classe de identificadores, né? Eu defini aqui que letra pode ser as letras maiúsculas ou minúsculas, dígito pode ser os números de 0 a 9, e um identificador, o que é, né? É uma letra seguida de 0 ou mais ocorrências de letras. Opa, aqui tem um ou, né? Esse ou tá errado. Então é letra
seguido de 0 ou mais ocorrências de letras ou dígitos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de análise léxica. Agora eu vou colocar alguns exercícios ali para vocês resolverem. E até a próxima.